Irmãos, hoje é um dia de muita alegria pra gente, por quê? Primeiro, a gente teve ceia do Senhor, já é um dia de alegria só por ter ceia do Senhor, né? Pelo menos eu me alegro quando a gente está celebrando ceia, porque é o momento onde a gente relembra o sacrifício de Cristo. E é interessante a gente relembrar isso diariamente, porque isso ajuda a gente a manter o foco, a saber por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo, certo? Mas a gente tem um segundo motivo de alegria, a gente vai ter batismos, então a gente vai ter novos irmãos chegando. Na realidade, eles já são nossos irmãos, certo? Eles já convivem com a gente, eles já fazem parte dessa comunidade, mas hoje eles vão fazer uma declaração pública de que a vida deles acabou, mas que essa vida voltou a existir em Cristo Jesus. E isso é motivo de grande alegria, porque é uma nova vida que nasce. E são pessoas que foram tiradas do inferno para que possam gozar da vida com Jesus Cristo. Então, hoje é um dia de muita, muita, muita alegria para quem faz parte da Igreja Batista Catuaí. E é por isso que nós vamos quebrar um pouquinho isso, de tanta alegria assim, e nós vamos lidar com um problema. Certo? Estava muito alegre, então nós temos que ter um problema para resolver. Eu sou assim, quando eu não tenho problema, eu arranjo um para ver se eu consigo resolver. Faz parte da forma como eu sou. Eu gosto de resolver problema. E eu queria resolver com vocês um problema hoje, que é um problema grande, um grandíssimo problema, na realidade. Por quê? Porque existe muita controvérsia a respeito disso. Está ali já, nem deu. Deixa eu fazer mistério. Mas já estava no WhatsApp também, né? Eu queria lidar com vocês sobre o problema do dízimo. E você sabe por que o problema do dízimo é um problema grande? Porque muita gente não concorda um com o outro. Teólogos não concordam um com o outro. A verdade é essa, certo? Mas na minha concepção, enquanto eu pensava, refletia, estudava sobre o assunto, eu acredito que esse problema se tornou muitíssimo maior por uma coisa chamada vergonha. E, honestamente, eu acho que é uma estratégia maligna para desencaminhar a igreja do caminho que ele deveria estar. Obviamente que estratégias malignas não funcionam, meus irmãos. A Bíblia nos fala que contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não vão resistir. Certo? Então, assim, é uma estratégia furada, mas é uma estratégia que ainda tenta nos enganar. E essa estratégia surgiu muitos anos atrás, com uma coisa chamada heresia da prosperidade. O pessoal gosta de chamar de teologia. Não é bem uma teologia, é uma heresia. Heresia da prosperidade. Essa estratégia maligna tem duas vertentes. A primeira estratégia dentro dessa heresia da prosperidade é você parar de pensar aquilo que a Bíblia diz e começar a acreditar aquilo que a pessoa está falando. Então, o que se vendeu para as pessoas? Se vendeu para as pessoas de que Deus é um grande banco com um produto financeiro maravilhoso. Você já foi lá no título de capitalização, tenho certeza, é horrível. Mas imagina você, se você der 10, você recebe 20. Se você der 20, você recebe 40. Se você der 1 milhão, você recebe 2 milhões. É um produto financeiro maravilhoso, todo mundo quer isso, e se vendeu isso. E aí começou a desvirtuar a história das doações da igreja. E todo mundo agora não doa porque é grato a Deus, doa porque quer receber de Deus. Ou seja, desvirtua o próprio coração da oferta e da contribuição na igreja. Essa é a primeira estratégia. E essa estratégia é o que vocês veem em muitas igrejas que pregam: tragam tudo que vocês têm porque Deus vai abençoar vocês porque vocês deram. E as pessoas ficam pobres por isso, porque dão, credulamente. E só tem uma pessoa que se beneficia disso, e não é Jesus Cristo. É o líder daquela igreja. Essa é a primeira estratégia, mas tem uma segunda. Por que isso começou a ser veiculado de forma tão grande e tão patente, visível, inclusive nas telinhas da nossa televisão de LCD? Nem sei se é LCD agora. 4K, 8K. A igreja começou a ter vergonha das ofertas e contribuições. Vergonha de alguém virar para você e falar: ah, você dá dinheiro para o pastor? Você já ouviu isso? Eu já. Até porque meu pai é pastor. Duas estratégias malignas. Pegar algo que poderia ser verdadeiro, enfeitar com mentira e oferecer ao público, muito diabólico. Denegrir a imagem da igreja. E a gente parou de falar sobre isso.
Sabe como é que era quando eu era mais novo, eu era criança? Funcionava assim, a gente tinha um momento no culto. Chamava momento do ofertório. Não sei se vocês viveram isso na vida de vocês, eu cresci dentro da igreja, gente. Então, para quem não cresceu dentro da igreja, só tenha paciência e escute para saber como os velhos faziam. A gente tinha um momento do ofertório. Era assim, estava todo mundo feliz, todo mundo contente, a gente orava, a gente cantava, a gente estava feliz. Tinha um momento certo em que agora é o momento do ofertório. Os diáconos, aquele mesmo pessoal que estava aqui segurando as salvas para você pegar o pãozinho e o vinho, eles vinham com salvas. Você não sabe o que é uma salva, certo? Você acha que salva é de palmas. Não, não é. As salvas que eu estou falando são cumbucas, ok? E eles ficavam aqui na frente. E a gente começava a cantar uma música normalmente alegre. E as pessoas saíam dos seus lugares com o seu rico dinheirinho e levavam até as salvas, deixavam lá, voltavam e continuavam louvando o nome do Senhor. Mas à medida que o tempo foi passando, as pessoas não vinham mais à frente. Os diáconos pegavam as cestinhas e iam passando. Mas ainda era ofertório. As pessoas ainda se sentiam felizes em comunidade, fazendo isso. Porque elas sabiam a destinação final desse dinheiro. Isso trazia muita alegria para o coração delas. E hoje é diferente. Hoje a gente tem um alegre e muito pedagógico QR Code. Que a gente aponta o nosso celular tentando esconder para poder fazer o nosso depósito bancário. A igreja está com vergonha. E vergonha de uma coisa que não era para ter vergonha nenhuma. Muito bem, era assim que era. Eu não sei como é que era com você também na sua casa. Eu lembro na minha. Eu recebia mesada. E eu não estou falando de um golpe com uma mesa. Eu estou falando de um pouco de dinheiro que o meu pai me dava todos os meses. Para que ele me dava esse dinheiro? Com o intuito de me fazer entender o que a gente hoje chama, muito bonitamente, de educação financeira. Era isso. Ele me dava um pouquinho de dinheiro, acredite, era pouquinho mesmo, certo? Era o suficiente, talvez, para eu comprar alguns doces, certo? Mas não tinha só o meu pai era o que dava, mas tinha minha mãe. Eu recebia e eu não tinha tempo de contar. Minha mãe chegava para mim e fala: separa o dízimo. Ou seja, a primeira conta que eu aprendi a fazer é quanto que é 10% de alguma coisa. Então, 1/10 ficou fácil. Para mim, você pode me perguntar 1/10 de qualquer número, eu vou acertar. Eu espero que você também, porque é muito fácil. Mas foi a primeira conta, porque eu recebi a minha mesada, peguei o dinheiro. Minha mãe, separa o dízimo. Não era nem 3, assim, né? Eu separei 3 notas. Com certeza não era. Devia ser tipo uma. Era bem pouco. Mas era a primeira coisa que eu tinha que fazer. E aí, enquanto eu estava pensando sobre isso, eu pensei assim: como é que nós ensinamos nossos filhos sobre dízimo hoje? Com QR Code? Pá! Com gasofilácio? Quem sabe o que é gasofilácio? Por gentileza, levanta a mão. Opa, tem até gente jovem que sabe, graças a Deus. Gasofilácio não é uma doença, não é uma patologia, ok? Gasofilácio é aquele buraquinho que tem bem ali do meu lado direito, lá no final, onde você pode colocar a sua contribuição, certo? Financeira, ok? Mas será que é com gasofilácio que a gente ensina aos nossos filhos sobre isso? Será que dízimo é uma coisa que ainda vale? Esse é o nosso problema. Vamos atrás? Enquanto eu estava estudando, pensando, refletindo, e é engraçado porque quem esteve aqui semana passada sabe que o Isaías começou a falar sobre culto, e sobre culto falando sobre oferta e sacrifício. E a gente não combinou falar sobre nada disso junto, certo? Só para vocês saberem, não foi combinado, né? Se alguém combinou foi o Espírito, não fui eu nem o Isaías, tá? Quando eu estava dando uma estudada nisso, eu resolvi ver o que as pessoas falam sobre dízimo, sobre oferta, sobre contribuições em geral. E a gente vai para a internet, vai conversar com pessoas. Falei com a minha esposa também, eu falei: o que você já ouviu sobre isso? E eu separei 5 afirmações que eu acho que refletem a situação dentro da igreja hoje sobre dízimo. Tá? E nós vamos ir uma por uma para que a gente vá conversando sobre isso, certo?
antes de entrar nisso, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Jesus Cristo, o motivo pelo qual a gente hoje se reúne aqui, ele não morreu para ganhar 10% do seu salário. Eu quero deixar isso claro para você, porque assim, não foi para isso que ele morreu. Ele morreu para ele ter 100% de você. Não é 10% do seu salário que ele quer. Ele quer 100% de você. Se ele quer 100% de você, ele quer 100% de tudo que é seu. Ele é dono de tudo. Vamos começar por aí, certo? Então, 10%, não sei, não. Jesus morreu para ter 100% de você. Tudo. Tá bom? Mas vamos ao dízimo, porque esse é o nosso ponto de hoje. Eu não botei essa afirmativa aqui, mas aqui eu lembro, é uma pergunta na realidade, porque me fizeram várias vezes essa pergunta já na vida. 10% do bruto ou do líquido? Você ouviu essa? É depois dos impostos? É antes dos impostos? É depois do pagamento da Copel? Como é que calcula esse negócio? Essa pergunta é de uma superficialidade tão grande, mas tão grande, que me assusta, na realidade. Porque se você está perguntando se é do bruto ou é do líquido, você não entendeu nada sobre dízimo, certo? Então, vamos para as afirmativas que eu encontrei. Primeira, a afirmativa mais teológica de todas. O dízimo é uma instituição da lei. Hoje eu vivo na graça. Eu não preciso dar o dízimo. É a mais teológica de todas. Segunda afirmativa. Eu não dou o dízimo porque não sobra nada no final do mês. Essa você já ouviu, né? Se duvidar, você já pensou. Se duvidar, você já faz isso até hoje. Então, segunda afirmativa. Eu não dou o dízimo porque não sobra nada no final do mês. Terceira afirmativa, a afirmativa da misericórdia. Essa é boa. Deus conhece as minhas dívidas. Ele me perdoa por não participar. Já ouviu essa também? Eu já falei até para mim mesmo isso. Ok, legal. Quarta. Eu não ofereço os dízimos na igreja, mas eu administro o dinheiro do meu dízimo como eu acho melhor, porque eu não confio na igreja. Eu já ouvi isso. Você já ouviu? Não dou o dízimo porque eu pego o meu dinheiro e eu faço bem. É isso, é a mesma coisa. Eu pego o meu dinheiro e eu faço bem com o meu dinheiro. Parabéns. Maravilha. Né? Vamos ver. Quinto. Eu não dou o dízimo, mas de vez em quando eu oferto. Já ouviu essa também? Eu não dou o dízimo, mas de vez em quando, eu vou lá e dou uma ofertinha. São 5 afirmativas que a gente tem de pessoas que normalmente sentam em cadeiras como vocês estão sentados. São as desculpas que a gente dá e fala assim, é isso aqui. O que eu entendo de dízimo é isso. Certo? Isso aqui reflete o que essa pessoa entende sobre dízimo. E aí eu quero conversar com vocês exatamente sobre essa ideia que está por trás de cada uma dessas afirmativas, para que a gente possa construir o nosso pensamento e encher o nosso coração com aquilo que efetivamente está na Bíblia. E, de novo, eu preciso dizer para vocês, alguns teólogos vão discordar de mim, e eu não tenho problema nenhum com gente discordando de mim. Eu acho bom. Sabe por que eu acho bom? Porque é justamente nas discordâncias que a gente aprende com o outro. Sabia disso? É assim que a gente aprende. Se a gente não discordar, vai ser todo mundo igual. E aí o mundo vai ser horrível. Porque se for todo mundo igual a mim, misericórdia. Eu espero que ninguém seja igual a mim, certo? Até para que eu cresça. Vamos começar na primeira. O dízimo é uma instituição da lei. Eu vivo debaixo da graça, portanto, não preciso dar o dízimo. Querido, muito legal. Mais teológica de todas, né? Então, estamos separando lei e graça. Então, a gente precisa tirar algumas dúvidas. E eu quero chamar vocês para a gente abrir a Bíblia, porque até agora a gente não abriu. Então, pega lá teu livro preto. Vamos abrir esse negócio e a gente vai abrir em Gênesis 14. Abre aí, vou dar um tempo, porque Gênesis aqui é difícil de abrir, né? Espero que não. Tem uns piores hoje aqui, calma.
gente vai abrir em Gênesis 14 e nós vamos ler a partir do versículo 17. Gênesis 14, 17. Diz assim: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam sua porção. E aí você pega esse texto e fala assim: ok, Roberto, o que é que você quer falar com isso? Qual é a tua? Eu não sei se vocês perceberam. Dá até vontade de ler de novo. Está assim, versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo, certo? É isso que está escrito na sua Bíblia? É. Então vamos pensar em lei. Quando surge a lei? Quem que fez o primeiro download de uma nuvem para um tablet? Ninguém sabe, gente. Era um tablet de pedra. Moisés. Espera aí. Moisés vem um pouco depois de Abrão, né? Não, querido, vem muito depois de Abrão. O dízimo, ele antecede a lei. A lei vem em Abraão, por isso que em Moisés. Por isso que a gente chama de lei mosaica. Certo? Então, antes de lei mosaica, já havia dízimo. E perceba, Abraão não entrega o dízimo a qualquer pessoa. Ele entrega a Melquisedeque. O que Melquisedeque é? Está escrito no texto: rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, por um ato de gratidão, voluntário do seu coração, por ter vencido uma guerra, ele entrega ao sacerdote do Deus Altíssimo 10% dos seus despojos. Então, se o dízimo é uma instituição da lei, por que Abraão, o qual ainda não vivia a lei, porque não havia lei mosaica, estaria entregando o dízimo? Talvez seja porque há um princípio aí, e não apenas uma lei. Bom, essa não é a única coisa que eu tenho para falar para vocês. Pega a sua Bíblia, agora você vai passar umas páginas aí para o lado, e a gente vai para Números 18, 20 a 24. Números 18, 20 a 24. Números, o livro mais amado, né, por aqueles que gostam de estudar a Bíblia. É normalmente onde você está começando ali a pegar vento na tua leitura anual da Bíblia, e você para em Números. Pá! O livrinho difícil de passar. Parece que não vai, né? Afinal, tem muitos números, né? Por isso que o número é Números, o nome do livro. Bom, Números 18, 20 a 24 diz o seguinte: disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles, eu sou sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou herança aos levitas, os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Agora nós estamos na lei, certo? Ou seja, realmente,
o princípio do dízimo ele antecede a lei. Mas dentro da lei mosaica, ele foi instituído de forma, visto que é lei, legal. E está aqui o dízimo. Vejam, Deus está falando. Deixa eu dar um passo atrás. Quando os israelitas saem do Egito, todo mundo feliz, tal, não sei o quê, vem os egípcios, atravessa o mar, pá, tal, não sei o quê. O povo de Israel começa a viver um sistema de governo que nós não estamos acostumados com ele. Esse sistema de governo se chama teocracia, onde Deus manda. Vocês lembram da coluna de fogo? Deus manda para onde esse povo vai. É Ele que dirige, certo? Então, eles estão vivendo uma teocracia. E o Senhor vai instituir leis dentro dessa teocracia. E são 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos têm uma que não vai receber terra. Que Deus vai falar, essa tribo aqui não recebe terra. Eles são minha herança, eu sou a herança deles. E Deus fala, então tudo bem, eles não vão receber terra. Eu dou a eles o dízimo, 10% do que o restante do povo produzir. É isso que Deus está instituindo. E aqui é a instituição do dízimo. Tem uma galera que gosta muito de Velho Testamento, eu sei. Então, vamos calcular o dízimo do Velho Testamento? Vamos lá? Então, dízimo. Levitas vão receber 10%. Você não é um levita, então você vai pagar 10%. Vamos combinar assim, você vai pagar 10%. Percebam que isso aqui é como se fosse um tributo, um imposto. Certo? De uma teocracia. Beleza? Mas calma, não para por aí. Você queria pagar só 10%? Não, tem mais. Vamos em frente. Que isso? Olá, Deuteronômio 14, 22 a 26. Então, você já tem o dízimo dos levitas. E um adendo, enquanto você procura Deuteronômio 14, 22 a 26, um adendo. Para que servia isso? O que o levita fazia? Está no texto também. O levita era responsável pela adoração, pelos serviços de culto, pelo zelo ao tabernáculo, posteriormente ao templo. Então, na realidade, este dízimo servia para manter a religião do povo e, portanto, a teocracia. Porque se é uma teocracia, os sacerdotes têm sua função, né? Então, era para isso que servia. Então, primeiro, 10% aí. Deuteronômio 14, 22 a 26. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido para o Senhor, para pôr ali o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata, e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, do seu Deus. Então, agora, em vez de você pagar 10%, você vai pagar 20%, porque tem o segundo dízimo. O segundo dízimo, ele era, como diz o texto aqui, para financiar as festas religiosas do povo de Israel. Tá ficando bom, não tá? Era 10, agora é 20. Promoção. Você pagava 10, agora você paga 20%. Ah, mas calma. Você gosta do Velho Testamento? Então vamos continuar, porque tem outro. Tem mais um. Vamos lá. Esse é bom demais. Deuteronômio 14. A gente vai pular um versículo e a gente vai para o 28. A gente leu até o 26, agora a gente vai começar do 28 e 29. Vai dizer assim, ó. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-os na sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos.
Então, agora, a cada 3 anos, tem outro dízimo. Então, se a gente divide 10% por 3 anos, 3,33... Então, você está pagando agora 23%. Mas calma, no teu terreno, você não pode cortar as bordas do terreno para pegar o que está lá. E se cair alguma coisa no chão, você não pode juntar. Vamos arredondar? 25%? Velho Testamento. Dízimo. Que já não é dízimo, porque agora é 25%. Então, 25%. Gente, tudo isso é para mostrar para vocês que sim, o dízimo está na lei. Está lá escrito na lei mosaica. Ele antecede a lei. Mas a dúvida, na realidade, nunca foi se estava na lei. O problema é que as pessoas... Lembra que eu falei no início que algumas pessoas perguntam se é 10% do bruto do líquido? Quer seguir o que está na lei? É 25%. De tudo. Bruto. É isso que você quer? Pode seguir, não tem problema. Está aqui, está na lei. Ok. Mas e no Novo Testamento? Depois de Jesus? O que será que acontece? Será que mudou tudo? Vejam, existe uma transição aí, e é importante a gente pensar nessa transição, porque o povo de Israel vivia uma teocracia, certo? Deus mandava. Mas as coisas vão mudando, e quando Jesus vem a esse mundo, eles não vivem uma teocracia, concorda? Eles vivem uma... Difícil? Eles vivem uma, vamos colocar assim, ditadura. Eles vivem sob domínio romano, eles vivem sob domínio do invasor, certo? Então, uma nação ou outra invade e eles não vivem mais de acordo com a teocracia que eles viviam antes. Eles agora vivem debaixo de uma outra lei, que é a lei romana. E aí, os impostos continuam. Só que agora não são impostos onde você está investindo nas festas religiosas ou na manutenção do templo. Você está dando dinheiro para Roma. E é por isso que aquelas pessoas judaicas que cobravam impostos eram odiados pelos judeus. Porque eles compravam uma franquia. Você já quis ser dono de franquia? Eles compravam uma franquia, mas era uma franquia de impostos. Então, ele comprava o direito de cobrar impostos do seu próprio povo, que já tinha impostos da teocracia. Então, essas pessoas faziam as outras mais pobres. E, por isso, eles eram odiados pelos próprios judeus. Então, você vê que a lógica vai mudando. E a gente chega em Jesus. E Jesus está no meio dessa invasão romana, vivendo um governo romano. E eu não ia usar esse texto, nem botei aqui, mas vamos lá. Abre aí Mateus 23, vai. Eu não estou com o texto aqui, acho que está no meu celular. Espera aí, vamos procurar aqui. É mais rápido. Mateus 23. Jesus está combatendo os fariseus. De novo. Certo? E ele fala o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar estas coisas sem omitir aquelas. Eu vou parar nesse texto, como eu falei para vocês, nem está no meu esboço esse texto, mas sim, eu vou parar nesse texto pelo seguinte, porque a gente aceita as pregações de Jesus no Monte das Oliveiras, certo? A gente aceita as bem-aventuranças, a gente aceita quando Jesus fala sobre adultério, mas a gente olha para esse texto e a gente quer tirar o seguinte dele, a gente quer extrair uma parte desse texto. A extração que nós, como cristãos, fazemos é que nós precisamos ser misericordiosos. Não é essa a extração? A gente olha para esse texto e fala, Jesus está mandando a gente ser misericordioso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que Jesus ensina aqui que você deveria ser misericordioso, mas que também deveria dar o dízimo. Ele está dizendo isso aqui.
Ele está dizendo, você deveria dar o dízimo. Ele não está dizendo, vocês nem deveriam dar o dízimo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, vocês deveriam dar o dízimo, sem esquecer de ser misericordioso. Me parece que em Jesus, aquele a quem nós chamamos Deus, nosso Salvador, ele parece estar ensinando que a gente deve dar o dízimo. Me parece. Bom, mas o texto que eu queria compartilhar com vocês, na realidade, é outro. Por incrível que pareça, que está no Novo Testamento também. Vocês lembram da história de Abrão que a gente começou lendo? Que ele encontra Melquisedeque, ele dá o dízimo? A gente tem uma explicação, sabia? Que a Bíblia explica ela mesma. Vamos lá, abre no livro de Hebreus, capítulo 7, a gente vai ler do versículo 1 a 9. E Hebreus vai explicar para a gente o que é que está rolando ali. Tá? Hebreus 7, 1 a 9. Diz o seguinte: esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, se encontrou com Abraão quando esse voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Está falando de Melquisedeque. Vejam as características de Melquisedeque. Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Vou parar aqui um pouquinho. Até agora, interpretem comigo o texto, o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, é um tipo, uma imagem fosca, turva, de quem Jesus seria. Ele aponta para Jesus. Ele não tem genealogia, percebam, ele recebe o dízimo, mas ele não é da tribo de Levi. Jesus também não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Ele não tem início de dias, ele não tem fim de vida. Esse é a descrição de Jesus. Então, o que o autor de Hebreus está falando é: Melquisedeque é uma imagem do que seria Jesus. Vamos continuar. Versículo 4. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Portanto, Abraão, inferior, abençoado pelo superior Melquisedeque. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No primeiro caso, Melquisedeque. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Quem se declara que vive? Jesus. O dízimo, portanto, não é hoje para a tribo de Levi. O dízimo é colocado aos pés de Jesus, assim como Abraão colocou diante de Melquisedeque seus dízimos. O texto continua. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Aqui ele está falando em relação a Abraão ser antecedente de Levi, e em Abraão, Levi teria entregue os dízimos. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado, indicando que ele ainda viria, né? Afinal, Levi, ele é o que de Abraão? Vamos ver se vocês estão bom. Bisneto. Ok, Levi é bisneto de Abraão. Beleza, estamos junto. Ou seja, gente, me parece em Hebreus que nós também temos uma indicação clara de que o dízimo de Abraão permanece até hoje, entretanto não a Melquisedeque, mas a Jesus Cristo, ao qual Melquisedeque
representava em imagem, certo? Em sombra. Bom, ainda no livro de Hebreus, se você voltar alguns capítulos, 2 capítulos, Hebreus 5, 5 e 6, diz o seguinte: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de... Nós continuamos entregando os nossos dízimos ao nosso sacerdote, que partiu da tribo levita e hoje é Cristo, nosso sumo sacerdote. Me parece que nesses textos a gente continua tendo uma defesa muito importante dos dízimos. Muito bem. O que o escritor de Hebreus está defendendo é que Melquisedeque é essa sombra de Cristo. E ele continua defendendo isso no livro de Hebreus enquanto ele fala sobre esse assunto. Muito bem. Nesse tema ainda, a gente tem um outro texto que todo mundo conhece, em que Jesus, na realidade, estava falando sobre tributo. Vocês lembram disso? Dai a César e a... Nossa, gente, vocês têm pouco gás aí. Nossa, vocês estão roucos? Meu Deus! De César ao que é de César, deem a Deus o que é de Deus. Então, tem alguma coisa que você tem que dar para Deus. Me parece óbvio. Não sei, para você. Muito bem. Então, parece que no Velho Testamento, a questão do dízimo antecede a lei, é instituída, ou seja, se torna instituição, ok? Na lei e permanece após a dispensação da graça. É o que me parece. Portanto, se o dízimo é uma coisa da lei, eu estou na graça, não preciso dar o dízimo, não me parece refletir a verdade das Escrituras. Mas essa não era a única afirmativa, é só aquela que eu decidi passar mais tempo. Tem outra afirmativa, que é muito bacana, e que eu me identifico muito com ela, que é essa aqui: eu não dou o dízimo porque não sobra nada no fim do mês. Ah, se você se identifica, vai. Você também já passou por isso, né? Beleza. Gente, vamos lá. Eu acho que a gente parou de conhecer quem Deus é. Sabe? Quando a gente fala isso, quando a gente pensa isso, e quando a gente está vivendo aquele momento triste, onde a gente está passando por dificuldades financeiras, e a gente usa isso como muleta, é porque a gente perdeu de vista quem o nosso Deus é: Deus provedor, Deus poderoso, Deus presente, Deus amoroso. Por que eu digo isso? Eu digo isso? Porque, queridos, eu queria que a gente voltasse a pensar em quem Deus é. Deus não precisa de você. Eu preciso te falar isso. Eu sei que é triste, mas Deus não precisa de você. Deus, ele não precisa do seu dinheiro. Deus, ele não precisa do seu amor. Ele é Deus. Ele é suficiente em si mesmo. O nome dele é Eu Sou. E continuarei sendo, apesar de você. Ou seja, quando a gente fala que eu não dou o dízimo porque não sobra nada no fim do mês, você trata Deus como um mendigo. Ele não é mendigo. Quando você dá algo que sobra a alguém, você está dando esmola. É isso que você está dando. Deus não precisa disso. E se esse é o teu entendimento, para hoje de doar qualquer coisa, porque você está fazendo isso para a sua própria destruição. Você está acreditando a Deus uma característica que não é dele, de pedinte. Ele não é um pedinte. Veja, talvez a gente precise de uma ajuda para entender isso. Vamos para Êxodo 23, 19. Para a gente entender quem Deus é. A gente vai passar agora por vários textos, então prepara sua mãozinha aí. Êxodo 23, 19 diz o seguinte: tragam ao santuário do Senhor seu Deus o melhor,
mas o melhor do que? Dos primeiros frutos de suas colheitas. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Aqui em Êxodo, ele está começando a mostrar um princípio muito interessante, que o que a gente entrega a Deus não é o que nos sobra, mas é o que vem primeiro. Então, não é o que no final nós temos, mas é o que antes do final nós já tivemos. É isso que nós entregamos a Deus. Provérbios 3, 9 e 10. Esse é mais fácil de encontrar, né? Vamos lá, Provérbios. Abre no meio, vai procurando, você vai achar. Provérbios 3, 9 e 10 diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Veja, primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. É isso que diz Provérbios. Então, quando fala os primeiros frutos, na minha cabeça imediatamente vem a imagem de um agricultor passando por uma árvore frutífera. E ele pega, ele vê que nasce, vamos pensar numa fruta boa de pé aí. Qual que é uma fruta boa de pé? Goiaba. Goiaba é bom. Você gosta de goiaba? Eu gosto. O Lucas, coitado meu filho, se acaba nas goiabas lá em casa. Não deixa uma para mim. Mas tá bom. Goiaba. Ele vê que nasceu uma goiaba. E ele está doido para comer aquela goiaba. Fala, nossa, tá dando uma fome, vou pegar essa goiaba. Não. Primeiro fruto é do Senhor. É para Ele. Não é para mim. Muito bem. Vamos continuar. Romanos 11, 16. Romanos 11, 16. Diz o seguinte: se é santa a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Isso ele está ensinando novamente o que vem primeiro. O que vem primeiro são os galhos ou a raiz? A raiz. Se a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto ao Senhor é santo, o restante também é. E o que fica comigo também é. Muito bem. Então, queridos, isso significa o seguinte: o dízimo, ele antecede as minhas contas, ele antecede os meus planos de viagem, ele antecede o show que eu quero ir, ele antecede a roupa que eu quero comprar, ele antecede a maquiagem da Sephora. Eu sei que é triste, eu sei, eu entendo, na realidade é muito alegre, mas assim, ele antecede a Sephora, tá? Ele antecede o show do AC/DC, aquele show do AC/DC que foi esgotado já, inclusive. Ele antecede tudo isso, certo? Muito bem. Isso já põe fim à terceira afirmação. Veja, a terceira afirmação, a gente está lidando com a questão do eu não dou o dízimo porque não sobra nada. Mas a terceira afirmação era a seguinte: Deus sabe das minhas dívidas e me perdoa por não dar o dízimo. Tudo que a gente viu já mata essa próxima afirmativa, porque se o Senhor é digno dos meus primeiros frutos, o erro administrativo foi seu, não foi do Senhor. Ele entende que você tem dívidas, mas ele sabe que ele é Deus. Portanto, essa afirmativa também já não faz o mínimo sentido. Muito bem. Mas nós temos outra afirmação, vamos em frente. Eu não ofereço os dízimos na igreja, mas eu administro o meu dízimo como acho melhor, porque eu não confio na igreja. Ok. Essa aqui eu vou ter que tomar um pouco mais de paciência para lidar com você. E eu nem vou abrir a Bíblia ainda, daqui a pouco a gente abre, prometo. Mas eu quero te falar o seguinte, querido, do fundo do meu coração. Se você está numa igreja que você não pode confiar os seus recursos, entendendo que essa igreja está submetida à vontade de Cristo e ao poder do Espírito Santo, eu concordo com você, não dê o seu dízimo, mas eu digo mais, vá embora. Porque tu está no lugar errado, cabra.
Pelo amor de Deus, se você não confia que na comunidade dos santos, dos seus irmãos, com quem você vem no domingo, levanta as mãos e adora o Senhor, essa comunidade é verdadeiramente cristã, dirigida pelo Espírito Santo, foge. E foge rápido. Se você acha que aqui na Igreja Batista Catuaí você não pode confiar nos seus irmãos e que essa direção não é dirigida pelo Espírito Santo, foge. Porque você está no lugar errado. Você provavelmente está numa comunidade idólatra. Você provavelmente está numa comunidade satanista e você nem sabe. Porque finge ser de Cristo e não o é. O que é mais diabólico do que isso? Bom, a gente não abriu a Bíblia ainda, certo? Mas eu preciso abrir. E eu vou abrir. Eu não queria, mas assim, vamos lá. Abre em Malaquias 3:10. Quem é velho de igreja, não precisa nem abrir. Mas abre, só para me ajudar. Enquanto você abre, eu quero falar mais algumas coisinhas sobre esse tema. Se você acredita que a igreja local onde você está não é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, a minha pergunta também vai se voltar contra você. O que você faz para que essa igreja seja dirigida pelo Espírito Santo? Os maiores críticos do dízimo são aqueles que não dão. Os maiores críticos da Igreja de Cristo são aqueles que não trabalham na igreja, que não vivem igreja, que não estão em comunhão com seus irmãos. Esses são os maiores críticos. Então, minha dúvida é, se você acredita que a sua igreja não é de Cristo, qual é a sua função nessa igreja, meu irmão? O que é que você está fazendo nessa igreja? Você está sentado num banco vindo aqui reclamar? Não vai mudar nunca. Você sabe que projetos a igreja tem? Você conhece os missionários que essa igreja adota? Você já falou com eles? Você participa dos cultos de jovens? Você vem aqui prestar apoio? Você vai hoje à tarde celebrar o batismo dos seus irmãos? Tragam todo dízimo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Isso aí todo mundo sabia já, esse texto, né? Nenhuma novidade. Mas a gente sempre coloca assim, a gente gosta da segunda parte, que diz, e vejam, eu vou abrir as comportas do céu, derramar sobre vocês bênçãos que vocês nem terão onde guardar. Falo, glória a Deus. Mas quando a gente lê a primeira parte que fala, tragam todos os dízimos, para onde? Para a casa do tesouro. Não é para mim. Não sou eu que administro. Entendeu? Tragam todos os dízimos para onde? Para a casa do tesouro. Onde quem vai administrar? A comunidade. É isso que vai acontecer. Então, se você administra seu dinheiro, Malaquias 3:10 já está fora. Eu não dou meu dízimo, eu faço benevolência com meu dinheiro. Ok. Mas a palavra de Deus é clara. Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos para onde? Para a casa do tesouro. Ok, muito bem. Ok, vamos para Atos então, né? Vamos lá. Atos também é fácil de encontrar. Encontra Atos 4, 34 e 35. Porque, afinal, a gente tem que mostrar isso no Novo Testamento também, porque tem alguns que não acreditam que está no Novo Testamento, né? Então, vamos lá. Atos 34 e 35. Diz o seguinte. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Ô, glória, né? Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aonde? Aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Veja, isso aqui é um princípio organizacional. O pessoal vendia suas propriedades, se desfazia de tudo. E ele falava assim, cara, eu sou bom, eu sei administrar, eu vou pegar esse dinheiro que eu vendi e eu vou dar para fulano. Não era assim que a igreja primitiva fazia. Eles pegavam, vendiam tudo
Ele trazia aos pés dos apóstolos, nos quais eles confiavam, porque eram homens de Deus, e eles depositavam aos pés dos apóstolos e faziam, vamos organizar em comunidade. E começava a distribuição do dinheiro para que ninguém tivesse necessidade. Por quê? Porque se deixa na tua mão, meu irmão, você vai dar para o seu amigo e não para o cara que você nunca viu. Mas quando você deposita em comunidade, nós nos reunimos e deixamos o Espírito Santo agir através de nós, quem precisa recebe, mesmo que você nunca tenha visto ele. Como eu tenho certeza que você nunca viu as pessoas que recebem algum benefício desta igreja. Você nem conhece, você nem sabe. Bom, portanto, administre seu dinheiro, mas o que é do Senhor entregue a Ele e deixe que a comunidade cristã, dirigida pelo Espírito, administre. Muito bem. Vamos em frente. Tem mais uma afirmativa que eu quero debater com vocês. Eu não sou dizimista, mas eu dou oferta. Legal essa. Ok. Então a gente leu, assim, vários textos e a gente chega e a gente ainda tem essa afirmativa para a gente lidar. Eu não sou dizimista, mas eu dou oferta. Bom, eu vou falar uma palavra meio dura, mas... E alguns teólogos vão discordar de mim em gênero, número e grau. Eu preciso deixar isso bem claro com vocês. Dízimo é dívida. Oferta é coração. Dízimo é dívida. Oferta é coração. Teólogos discordarão. Alguns deles. Certo? Algumas vertentes, inclusive dentro das igrejas batistas. Tá? Mas, à luz das Escrituras, a minha convicção é: precisamos dar o dízimo. Isso é devido ao Senhor. Agora, você não precisa ficar limitado ao seu dízimo, de forma nenhuma. Você pode dar ofertas. Você pode dar oferta fora da igreja. Sabia disso? Possível. Já visitou alguma igreja fora? Ou quando você tira férias do Senhor também? Isso acontece muito, né? O cara vai para a cidade de praia e ele fala: estou de férias. Beleza. Bateu o domingo. Onde você vai? Praia. Aguinha de coco, camarão. Querido, você tirou férias de Deus também? Qual é? Nem levar a Bíblia para as tuas férias você levou, esqueceu. Isso é o quão importante é. A sunga você lembra, mas a Bíblia não. E olha que a sunga está mais surrada que a Bíblia, o que é problema, porque significa que você usa mais a sunga do que a Bíblia. Não está na hora de tirar férias de Deus não, gente. Vai na igreja, pô. Vai na igreja, vai participar, entrega oferta naquele local. Se você sente que aquele local realmente serve ao Senhor, participa das ofertas ali, você pode fazer isso, não tem problema nenhum não. Deus não condena não, tá? Não é o ano sabático, eu vou descansar de Deus. Para. Aí é palhaçada demais. Ok. Vamos abrir em Malaquias de novo e vamos ler o texto um pouquinho antes do 10. A gente vai ler do 7 até o 10. Por que eu digo que dízimo é dívida e oferta é coração? Por causa disso, Malaquias 3, 7 a 10, a gente, como eu falei, a gente sempre quer ver o 10, né? Nossa, que bom, ele vai encher a minha casa. E nem é isso que ele está prometendo. Ele está dizendo que ele vai abençoar você. Tem muita forma de abençoar, viu? O teu filho ser uma pessoa digna é uma bênção do Senhor. Ok? Pensa nisso. Você ter paz no momento que você sai do trabalho e chega na sua casa, isso é bênção do Senhor. Você ter uma esposa que cuida das necessidades da casa, que cuida de você, que é amável, que é cheia do Espírito Santo, é uma bênção de Deus. Tem outras formas de ser abençoado. E a gente sempre quer o dinheiro. Eu não entendo por quê, porque tem coisa muito melhor que o dinheiro. Malaquias 3, 7 a 10. Desde o tempo dos teus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como que nós vamos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Pergunto, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como que nós te roubamos? Adivinha no que era? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Me ponham à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não vão ter onde guardar. Muito bem.
Você já ouviu aquela afirmativa, e agora nem é uma que eu estava falando antes, mas eu não dou dinheiro para pastor? Já viu essa? Eu queria só fazer um adendo aqui, porque eu também não dou dinheiro para pastor. Né, pastor? Não dou dinheiro para ti. Não vou começar também, viu? Não dou dinheiro para o pastor. Mas eu queria fazer uma defesa aqui, porque eu vivi como filho de pastor muitos anos. E vivo até hoje, porque eu continuo sendo filho do meu pai. Não mudou, meu pai. E eu experimentei na pele o quanto as igrejas podem ser cruéis com os pastores. Vocês não sabiam disso, né? Mas podem. Podem deixar o pastor passando necessidade, mesmo tendo recursos. E eu quero mostrar para vocês que o ministério remunerado é bíblico. E vocês vão abrir agora em 1 Coríntios 9, 13 e 14. Isso é palavra de Paulo. E Paulo está defendendo o seu ministério e ele está jogando na cara desse pessoal de Coríntios que ele nunca vai pedir deles. Ele não vai. Mas ele diz o seguinte, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O ministério remunerado é bíblico. A dedicação exclusiva às Escrituras é bíblica. E o sustento dessas pessoas também é bíblico. E adivinha como isso ocorre? Uma palavra: dízimo. Você está sentado nessa cadeira, o ar-condicionado aqui na frente está pesado, mas aí está mais tranquilo, porque aqui sempre é mais pesado, sempre é mais frio aqui na frente. Por que tem isso? Dízimo. Espera aí, os instrumentos tocaram. Por que tem instrumento? Por que você pôde cantar? Dízimo. O pessoal do oeste do Paraná está sofrendo. Se a gente decidir que a gente precisa agir nisso, de onde vai sair o dinheiro? Dízimo. Os índios, as comunidades indígenas do Alto Amazonas, estão sendo alcançadas pelo Senhor e formando igrejas muito maiores do que essa. Por quê? Dízimo. Que vai para missões e transforma a vida, enquanto você não consegue ir, porque você está aqui. Dízimo. Quando eu penso nisso, eu penso também em qual é o tipo de dízimo que Deus quer. E aí eu lembro de 2 Coríntios 9, 7, que diz o seguinte, só para a gente acabar com aquela ideia dos 10%, tá? Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. Primeira característica de uma pessoa que é um bom dizimista, um dizimista bíblico, é que ele dá com alegria. Se você vai pegar o seu rico dinheirinho e com pesar no seu coração, xingando Deus, falando eu vou dar para ser abençoado, não dê. Não dê. Vai tratar teu coração primeiro. Deus ama o que dá com alegria. Você pega o seu dinheiro e fala, Deus, eu só tenho isso porque tu me deste. E uma parte eu te devolvo porque eu quero te agradecer. Cara, porque meus filhos estão com saúde, porque eu tenho comida em casa, porque caiu o telhado quando deu o vendaval, mas eu sei que eu vou conseguir colocar outro telhado lá. Pode até demorar. Mas é muita bênção para eu ficar parado. Toma, Senhor. Isso é o coração que alegra o Senhor. É isso que Deus quer ver quando a gente está começando a dar dízimo. É isso que eu espero ver na igreja também. Muito bem. Uma outra coisa desse mesmo texto, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou com obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria, é uma palavra que a gente esquece que está aí. Olha lá, como é que é o começo? Cada um dê conforme determinou. E aí todo mundo acha o seguinte, é que antes eu vou dizer quanto que eu vou dar. Mas na realidade eu quero que você entenda essa passagem um pouco diferente.
A gente vai falar o seguinte: cada um dê conforme planejou no seu coração. Entende que tem uma sutileza no meio? Eu quero que você entenda. A doação que você vai dar, você planeja. Isso é educação financeira, queridos. Educação financeira bíblica. Você vai planejar. Eu determinei no meu coração porque eu planejei antes. Eu falei, tá, não vou me meter nessa confusão porque as primícias são do Senhor. Eu já não tenho esse dinheiro, não é meu. Eu já separei do meu orçamento. Então faça isso. E essa é a verdade que o pessoal deixa passar, porque eles acham que é o que sobra, e não é o que sobra. Muito bem. Qual que é o perigo da gente dar o dízimo sem alegria? É idolatria. Qual que é o conceito de idolatria na sua cabeça? E eu já estou quase chegando no final, porque eu sei que você está com fome, e a gente provavelmente vai sair daqui direto para batizar o povo. Não, estou brincando. 15:00. A idolatria, vou te dar um conceito simples de idolatria, tá? Idolatria é qualquer substantivo que tome o lugar de Deus. Quando a gente dá pesaroso no nosso coração, é porque a gente está se livrando de algo que, na realidade, para nós, era mais importante do que Deus. Qualquer substantivo que tome o lugar de Deus. Então, se eu estou dando pesaroso, é porque esse dinheiro para mim era mais caro do que o meu Senhor. Você é um idólatra. Pelo dinheiro. O que é um grande perigo, porque inclusive Jesus Cristo chama o dinheiro de mamon, uma entidade. Para outro tempo, isso aí. Pois bem, Mateus 6:21 diz o seguinte: porque onde tiver o teu tesouro, se o teu tesouro é dinheiro, vai ser difícil se livrar dele, filho. Muito difícil. Beleza. Qual o resultado disso tudo, gente? Afinal, estamos chegando no final. O resultado de tudo isso é: busquem, pois. Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, todas essas demais coisas serão acrescentadas. O Senhor merece o primeiro. Malaquias 3:10, eu vou repetir: tragam dízimo todo ao depósito do templo para que haja mantimento da minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O resultado de tudo isso é bênção, gente. É bênção. Nós somos abençoados quando nós agimos de acordo com a palavra de Deus. Isso acontece em todos os sentidos imagináveis. Quando você obedece o que Deus determinou, nós somos abençoados. E eu quero terminar hoje com 3 histórias. Para que você largue mão desse escorpião que está no seu bolso, te impedindo de fazer a vontade do Senhor. E não apenas do seu bolso, tira o escorpião do seu coração, porque o pior não é o dinheiro, o pior é o coração que está no lugar errado. Eu quero contar 3 histórias. Uma nunca aconteceu. A segunda aconteceu. E a terceira também. A que nunca aconteceu é a historinha seguinte. Tinha uma viúva, morava numa cidade, uma casinha dela, pequena. Era sábado, ela estava lá, abriu a geladeira de noite, não tinha nada. E ela começou a orar fervorosamente, porque ela era uma cristã fiel. Ela falou: Senhor, eu preciso de comida, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho família, eu não tenho nada. Eu preciso do Senhor, o Senhor é a minha única solução, eu não sei o que fazer, eu não tenho comida e eu tenho essa necessidade. E ela foi dormir. No dia seguinte, ela acorda, ouve um batido na porta. Ela vai para a porta, vamos lá, né? Abriu a porta, não tinha um ladrão, calma. Ladrão não bate porta. Cheio de comida na frente da casa dela. O cara, sei lá, pegou tudo que tinha no mulfato, estava lá. Depois eu quero royalties aí da propaganda. Tudo estava lá. Ela começa a louvar o Senhor, fala: meu Deus, Tu és grande, maravilhoso, perfeito, Tu me deste tudo que eu precisava. De trás da árvore pula um cara e fala: eu vim aqui te falar que a tua fé não vale nada. Eu acordei de manhã, eu peguei o meu carro porque eu te ouvi orando ontem e eu queria te provar que Deus não existe. Quem comprou isso aqui tudo fui eu, não foi Deus. Essa senhora assustada vira para ele e fala: glória a Deus, tu fizeste o diabo pagar. Essa é a primeira. Deus abençoa a gente até com o dinheiro do diabo, meus irmãos. Segunda história, essa aconteceu.
Uma senhora já mais velha e sua filha estavam na frente de um rio, na minha cidade, Amazonas, Manaus. Ribeirinhas. Dia muito difícil, vocês talvez não conheçam a situação do Amazonas, mas o Amazonas, de tempos em tempos, vive um período de grande falta de alimento, tá? Por quê? Porque o regime dos rios não facilita muito isso, e a gente basicamente vive de peixe, tá? Principalmente a comunidade ribeirinha. Se você for para a cidade de Manaus, isso não é exatamente verdade. Mas se você for para as comunidades ribeirinhas, o regime dos rios afeta a forma como as pessoas ganham o seu dinheiro e como elas comem, porque às vezes não tem peixe. E ela estava do lado da sua filha, não havia o que comer, o marido tinha saído para caçar e não tinha retornado até agora. O que se faz? Essa senhora botou o joelho no chão e falou: vou orar, ué. O que não tem solução, solucionado está, né? Aprendi isso entre os militares. E ela começa a orar e ora, faz uma oração simples com sua filha. Depois de orar, fala amém, e vamos sentar aqui na frente de casa, como a gente sempre faz. Porque lá eles fazem isso, eles sentam na frente de casa. Rio de Janeiro, se você sentar na frente de casa, talvez você não volte para dentro de casa, não sei. Mas lá pode, lá você senta lá. Tá bom. Ficou vendo o riozinho. E ela vê um falcão sair de lá, passando na frente, desce, pega um tucunaré, levanta. Tucunaré pesado, o falcão dá a volta, não consegue segurar, o tucunaré cai na frente do pé dela e o falcão continua. Como Deus faz isso? Aquela menina, pequenininha, ela era a diretora da minha escola. Ela só chegou lá porque Deus deixou. Sempre ela contava essa história, porque mostrava como Deus é bom. Terceira história é da Bíblia. E ela está escrita em Marcos 12. E diz o seguinte... Marcos 12, 41 a 44. Jesus se sentou em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos passavam ali e deixavam grandes quantias. Mas aí uma viúva pobre chegou, colocou 2 moedas pequenas de cobre de muito pouco valor. Jesus chamou seus discípulos e declarou a eles: afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. A minha oração é que a gente pare de valorizar aquilo que não tem valor e comece a valorizar aquilo que tem valor, nosso Deus. Que mesmo nas nossas provações nos provê tudo o que a gente precisa. Mesmo quando a gente acha que o orçamento não vai aguentar porque é mês de agosto e agosto é o mês do desgosto, Ele vai suprir. Porque a melhor maneira de viver a sua vida é viver a sua vida como se Deus estivesse falando a verdade. E Ele fala que Ele vai suprir. Vamos orar? Pai, eu não sou digno dessa Tua palavra e meus irmãos também não são. Mas eu sei que Tu instituíste isso dessa forma e que parte do que nós somos, na realidade a totalidade do que nós somos, precisa ser entregue ao Senhor. E também que os recursos financeiros, Senhor, precisam ser entregues ao Senhor porque eles já são Teus, Pai. Já são. Mas os recursos que nós depositamos, Senhor, para a comunidade dos santos administrar, gera transformação de vida, gera salvação, gera comida para quem precisa, abrigo para quem precisa. Mas gera também, Senhor,
a redução da nossa dependência das coisas materiais e o espírito de dependência de Ti, Senhor, e de Ti somente, porque Tu és o Deus provedor. Ah, Deus, tira o materialismo do nosso coração, Pai, e coloca no nosso coração um coração grato. Não peço nem que Tu coloques um coração generoso, Senhor, coloca um coração grato no nosso coração, porque se a gente for grato, a gente já vai ser generoso, Pai, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, por todo sempre. Cuida do nosso coração, Senhor. Convence não somente meus irmãos, mas convence a mim, Senhor, de que essa palavra é verdade e que é isso que nós precisamos seguir. Transforma a nossa vida, Senhor, e nos faz cada vez mais submissos, Senhor, à Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, nosso Salvador, a quem nós devemos todos os nossos tributos. Amém.